amigos e amigas, mais uma hora do café, um, um papo informal, um papo gostoso, com temas da nossa atualidade, sendo polêmicos ou não. E hoje nós vamos tomar um café super especial com a Célia, e é um nome comprido, eu só vou falar Célia Paiva, tá? A Célia Paiva é uma empreendedora, tá? Mas ela vai falar um pouquinho a respeito da história dela, que eu acho que é super interessante, e lembrar vocês que vocês podem perguntar, compartilhar, se inscrever no canal, que eu tenho certeza que a Célia, se fizerem perguntas para ela, ela vai responder. E o nosso tema é um tema também, não chega a ser polêmico, mas é um tema gostoso, porque a gente vai falar de uma coisa típica do Brasil, típica das pessoas, que é a relação que a gente tem entre artesanato, criatividade e empreendedorismo. Mas, como o nosso papo é super gostoso e é informal, eu vou passar a bola para a Célia. Ela se apresenta, tá? Pode dizer o nome completo dela e contar um pouquinho a história dela. Célia, quem é você? Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Célia, é bem comprido, como o Armando disse, né? É Célia Regina Eugênio Paiva. Eu nasci em Lucélia, né? Sempre morei aqui, sou casada há 32 anos, tenho duas filhas, uma neta, e, assim, nunca saí daqui de Lucélia, sempre fixei as raízes aqui, né? Aí, há 3 anos atrás, no momento da pandemia, no momento de estava todo mundo meio perdido, a gente comprou uma loja de aviamento, tecido, e assim, foi um sonho realizado, na verdade, porque eu sempre mexi com artesanato, sempre tive envolvida nesse meio, né? E a compra da loja foi assim, a realização de um sonho. E aí, daí para frente, a gente foi conhecendo mais artesãos, conhecendo mais a população de Lucélia que mexe com esse tipo de coisa, né, de artesanato, costura, e a gente fica meio impressionado até com o tanto de pessoas que tem, que mexem com artesanato. Não só mulher, tem homens também que mexem com artesanato, que fazem várias coisas, inclusive crochê, filtro dos sonhos, é uma infinidade de coisas. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Legal, legal. E olha só que interessante. Não é a primeira pessoa que me fala isso, Célia, de que surgem as coisas durante a pandemia. Ou seja, Sim, ao invés de as pessoas começarem a ficar se desesperando, a vida acabou, não sei o quê, vê naquilo uma oportunidade. sim. É um desafio e, em vez de ficar chorando, olha, está tendo uma crise, eu não sei, agora eu vou parar com tudo da minha vida, pega e fala, isso aqui é uma oportunidade fantástica para fazer alguma coisa diferente. Parabéns, Célia. Eu acho que você... Eu estou tendo a felicidade, desde 2017, de conversar com pessoas que trazem essa mensagem de que, ao invés de a gente ficar reclamando da vida, nossa, pandemia, está todo mundo não sei o quê, agora eu vou passar, vou passar fome. Bom, eu ouvi isso, né? Vou passar fome, vou fazer um montão de coisas. Ao contrário, eu tenho ouvido muitas pessoas iguais a você que na pandemia falam: vou comprar, vou fazer isso uma oportunidade. E a partir daí, como você disse, transforma sonhos em realidade. E Sim, essa não é uma frase que dizem que é do Walt Disney, né? Se você sim, pode sonhar, você também pode. Se você pode sonhar, você também pode transformar seus sonhos em realidade. em É realidade. isso, gente, criatividade. Mas Mas aqui na loja, Armando, a gente conhece muita gente que durante a pandemia encontrou, sabe, uma maneira, foi buscando caminhos e encontrou uma maneira de ganhar o seu pão de cada dia, né? Com artesanato, com costura, seja lá como for, né? E a gente, assim, foi um momento difícil, não foi fácil, né? As lojas fechando,
e eu abrindo a loja, então foi meio confuso, né? Mas, enfim, a gente, com as portas fechadas, a gente tentou fazer assim, da melhor maneira para oferecer aquilo que a pessoa estava procurando, né? Não foi um momento muito fácil, mas estamos aqui, né? E, assim, muita gente começou a viver de artesanato durante a pandemia, Pois é, porque não tinha como sair de casa, né? Então, era onde se encontrou ali de outra forma. e aí a famosa criatividade surge. E eu começo. Sim, Tem gente que fala que criatividade e é uma das matérias que eu gosto, e eu dei o curso de criatividade. Vou falar agora, nos próximas vezes, sobre criatividade. Tem gente que acha que para ser criativo precisa ser um Walt Disney, precisa criar alguma coisa fantástica. E não. Às vezes eu conheço uma moça que vive de vender sabonete artesanal. sim. E olha, se você for no apartamento onde ela mora em Curitiba, você vai ficar falando, meu Deus, você, você vive a vida, você comprou esse apartamento vendendo sabonete artesanal? Sim. Sim. Ou seja, não quer dizer que você tem que criar um novo produto tão fantástico, mas você pode Não, não. aprender e fazer alguma coisa. E se precisar treinar e praticar e aprender, eu acho que é isso que faz, né? Então, como é que surgiu a sua ida para o artesanato? Como é que foi isso? Olha, eu sempre tive, assim, dentro da minha família, dentro da minha criação, minha avó, tanto materna quanto paterna, elas sempre incentivavam esse lado, sabe, do artesanato. A minha avó paterna me ensinou a fazer trança, ela tinha um cabelão enorme, e ela trançava o cabelo dela e ela foi ensinando a gente a fazer trança ali no cabelo dela. Então, a minha avó materna, ela trançava, antigamente não se chamava macramê, hoje tem um nome chique, né? Macramê, que são os nós lá no fio, né? E ela descosturava o tecido, né? Deixava os fios e ela ia amarrando aquilo lá. Então, eu cresci vendo tudo isso, né? Minha mãe fazendo crochê, costurando. Então, cresci no meio disso. E elas sempre, assim, me deixaram fazer, também ajudar, ensinava, né? E eu acho que vem um pouco daí, sabe? De a gente ter, assim, rodeada de coisas manuais, né? De você não optar sempre pelo pronto, de você querer fazer alguma coisa. Se você olhar aquilo ali, querer fazer alguma coisa, né, daquilo ali. Legal, legal. E aí, dentro da sua loja, você estava falando, você tem pessoas, tanto homens como mulheres, que usam os produtos que você tem na loja e fazem uma coisa. Eu não sei se você já ouviu falar, eu estou tentando aqui, ontem eu estava até pensando o nome de uma cidade do interior de Minas Gerais, que era conhecida como a cidade onde se faz esses produtos artesanais, crochê e tal. E Sim, eu não estou lembrado o nome da cidade agora, mas ao longo do nosso papo eu vou conseguir lembrar. Mas o que eu fiquei sabendo é o seguinte, que tinha dois tipos de crochê feitos naquela cidade. Tinha feito pelas mulheres, mas os que custavam mais eram pelos homens. E aí o pessoal falou, mas por que pelos homens? Porque eles tinham um ponto mais forte, mais, mais firme. mais firme do que com as mulheres. E aí eu achei estranho. E aí, eu perguntando, ele falou: Ah, aqui tem um sujeito que tem um barquinho, uma balsa, enquanto não tem para atravessar o rio, enquanto não tem ninguém, ele fica fazendo crochê. E aquilo é uma fonte de renda para ele. Sim, Eu fico imaginando o quanto preconceito às vezes a gente tem de um homem fazer crochê, de um homem fazer tricô, ou um homem mexer com determinados produtos que, em alguns lugares, estou dizendo isso porque, isso é coisa de menina, isso é coisa de mulher, não, não tem nada disso. E aí, não. não sei se você já ouviu falar dessa cidade, eu não lembro o nome da cidade agora, eu sei que é em Minas Gerais.
Não Eu sei. não estou lembrada também. Então, mas é isso aí mesmo. A gente tem muito cliente aqui que às vezes as meninas, né, minhas funcionárias falam assim, ai, será que é para a esposa dele? Eu falo, não, ele faz o crochê. E um dia ele trouxe um tapete enorme que ele estava fazendo, sabe? A gente ficou encantada com o trabalho. Porque de tão assim, perfeccionista, sabe? Parece que vem com mais detalhes, né? Mas na costura também tem muito homem na costura, que costura em casa, costura em fábrica. Então não é só para mulher, não, é para todos os gêneros. Agora, o que você me diz, Luciano? Você trabalha muito com a questão da criatividade, né? Porque o artesanato é pegar coisas simples, coisas, eu não sei, coisas simples, objetos simples, e criar coisas assim fantásticas. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma consultoria numa cidade próxima a São Paulo, e que era, eles pegavam e faziam produtos de artesanato, lustres de madeira, aquele negócio de sorvete, do palito de sorvete. Palito do sorvete. E era uma ONG, né? Uma associação, que as pessoas aprenderam, além de catar o lixo de uma grande cidade, aprenderam a também fazer artesanato. Você acredita que eles vendiam isso para a Europa? Eles tinham Nossa, feito com garrafa PET, garrafa de plástico, tinha coisa que vendiam para a Europa. E era imensa, né? Puxa vida, com coisas tão simples, criam sim. objetos e coisas. O que você me diz a respeito dessa? O que você pode me dar de dica de criatividade que você sabe, porque você encontra com os artesãos e os artesãos, né? Olha, eu penso assim, que a criatividade, ela nasce com todos. Só que, assim, alguns têm, assim, um incentivo, então ela desabrocha muito fácil, né? Eu vou citar dois exemplos. Minha sobrinha, ela tem 10 anos hoje. A minha irmã não sabe pregar nem um botão. Não sei nem se ela sabe o que é uma agulha, porque a gente foi criado tudo da mesma maneira, mas é igual eu tô falando, alguns, assim, aquela vontade de criar, de fazer alguma coisa diferente é mais aguçada do que em outros, né? Em casa, nós somos em três irmãs, elas até fazem algumas coisinhas, mas assim, não gostam, né? Então, acho que vem muito do gostar também, né? Mas, enfim, a minha irmã não faz nada de artesanato. A minha sobrinha tem 10 anos. Ela faz crochê, ela faz bordado, ela borda chinelo, ela faz pulseira de miçangas. E ela, assim, ela vem aqui para a loja, é o parque de diversão dela, né? Ela adora vir para cá. Então, sempre que eu dou curso, ela tá junto, ela tá aprendendo, ela tá, sabe, adora. Então, isso que eu falo que nasce com todos, não é só, às vezes, o ambiente ali, né? E outro exemplo é minha neta. Minha neta tem 2 anos e meio. E a gente não queria que ela fosse para a creche, tinha aquele receio de mandar para a creche logo cedo, né? Então, até 1 ano e meio, mais ou menos, ela foi criada aqui dentro da loja. Minha filha trabalha aqui comigo, né? Então, ela vivia aqui. Então, ela cresceu aqui dentro. E a gente, quando é pai e mãe, a gente tem muito de falar: não mexe aí, é perigoso, não derruba, não faz isso, é o educar, né? E a gente, como vó, não tem muito disso, né? Então, a gente dá uma estragada nas crianças, né? Então, e ela vinha para cá e ela queria mexer. É lógico que ela quer mexer, é um paraíso cheio de cores, né? De coisas diferentes. E aí ela queria mexer, e eu falava, não tem problema, né? Eu estava sempre junto ali, e minha filha ficava doida comigo. E eu falava, não, deixa ela. Então ela foi crescendo, vendo tudo isso. E esses dias ela falou assim para mim, ela vem
uma caixa de miçanga, estava tudo separadinho por cores, né? Aí ela falou assim, vovó, eu amo cores. Eu falei, meu Deus do céu, ela tem 2 anos e meio, ela ama cores. Eu falei, isso é o resultado do que a gente vem plantando, né? Não, Então eu falo isso. você Pode comentou, falar. você comentou um negócio muito, muito importante, porque quem vai assistir, você falou duas coisas importantes. Primeiro, todo mundo é criativo. Agora, é preciso Sim, praticar e deixar desabrochar. E exatamente. uma das coisas que eu vejo, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com habilidade manual. Às vezes a minha mulher chega para mim e fala, não, deixa isso aqui eu faço. Deixa. Tenho ideias, gosto de escrever, gosto de inventar histórias, gosto de contar, e isso me ajuda. Então, o que que Sim, com certeza. cada um tem uma coisa. Agora, eu não vou me comparar, obviamente, a grandes nomes. A questão é, eu não vou me comparar a um grande escritor, nem vou me comparar a um grande filósofo, mas eu acho que eu tenho algumas ideias boas para fazer. E eu acho Com que é certeza. gostoso quando você está fazendo, e é uma satisfação muito grande. Já aconteceu de eu escrever algumas coisas que não ficou legal. Agora, é o testar, é o treinar, é o fazer e simplesmente Exatamente. observar. O que eu comento aí, você falou uma coisa interessante, a censura, né? Porque pai e mãe normalmente falam, não, não faz isso, Ó, faz aquilo. E o não pega. papel do avô dar uma estragada e soltar os moleques, as crianças, para fazerem, né? Eu lembro que era muito, muito comum da minha avó, principalmente, nem tanto meu avô, mas a minha avó, nossa, maravilha, Ó, muitas coisas. Essa questão que você colocou do estímulo, você começa a observar desde criança, quer dizer, uma criança de sim, 2 aninhos, tá? Tá ali, está começando a entender, está começando a experimentar, de mexer. Ela vai se tornar uma grande artesã? Não sei, não tá. não dá para Mas com certeza ela vai ter um incentivo para fazer coisas agradáveis, porque ela É qualquer coisa, né? Ela vai conseguir desabrochar melhor, é, né? não vai ser nenhum grande inventor, uma grande inventora, não é essa a ideia, mas é Não, participar de um processo de criar algo novo, pegar uma ideia simples, né, e colocar em prática, fazer algumas sim, coisas que tragam felicidade, prazer para as pessoas. E sim, eu tenho conversado muito, e você está dando o exemplo, por isso que eu falo, é alguma coisa, é oportunidade, oportunidade. sonho, puxa vida, olha, ali tem uma coisa que eu posso fazer. Se eu não sei, mas eu quero fazer, eu vou aprender. Provavelmente Sim, você ficou vendo e aprendendo com a sua família, suas avós. E teve a sua irmã que não quis fazer, não quis aprender. não. Mas ela não deixa de ser criativa. Talvez não tenha Sim, encontrado o mesmo estilo de criatividade que você, que vai acontecer com a netinha, com a outra neta também, com a sobrinha, né? Vai sobrinha. acontecer de ter essa coisa. Agora, Sim. é preciso, aí eu vou perguntar para você, o que você daria de dica para alguém que quer pegar e tem alguma habilidade manual, que percebe que tem um pouco de criatividade? Qual seria a primeira dica que você daria para ela? Eu acho que quando tem o interesse em fazer alguma coisa, já é o princípio, né? A partir daí, pesquisa. Hoje a gente tem a internet a nosso favor. Tem muitos cursos online, gratuitos, né? Procura uma loja, que nem aqui na minha loja a gente tem o curso de artesanato. Então, as pessoas vêm muito, procuram muito para aprender, fazer alguma coisa, mas eu acho que o princípio mesmo é você olhar as coisas assim com olhos diferentes, é você enxergar aquilo que a sua visão não está vendo, né?
é você enxergar diferente. Por exemplo, o palito de sorvete que você estava falando, né, Armando? A pessoa às vezes olha e enxerga um palito de sorvete, mas outras pessoas não. Elas enxergam imensas, inúmeras coisas, né? Enxergam muito mais do que um palito de sorvete. Pois é, Então, eu acho que o princípio é isso. na criatividade tem uma coisa que a gente fala que para que a gente crie alguma coisa, começa tudo aqui, né? Começa na nossa mente. É. Ninguém consegue. Sim, é a mudança na cabeça, né? E a gente fala que a gente distorce a realidade. Quando você olha de uma outra forma, você está distorcendo a realidade e Sim. vai criar alguma coisa. Mas você falou uma coisa bem legal. Tem gente que acha é, que a pessoa criativa é uma pessoa mágica, que faz as coisas Não, acontecer de uma hora para outra. Não tem nada de mágico nem não. de fantástico. Ela olha, vê e cria alguma coisa e começa a treinar, começar a fazer. Eu gosto de lembrar de uma coisa real, né? Um estudo real que teve há muitos anos atrás nos Estados Unidos, que eles deram aqueles clipes de papel, para um grupo de adultos e perguntaram para eles: olha, com esse clipe de papel, quantas coisas você pode fazer além de juntar papéis? Não dá pra cá. E eles conseguiram, parece que a pessoa que mais criou ideias deu 50 ideias, qualquer coisa assim. Não. Eram para crianças pequenas, na faixa de 6 a 8 anos de idade. Chegava a mil Nossa, ideias diferentes. Quer dizer, eles começaram a imaginar um monte de coisa. Ah, isso aqui tem um anzol. Ah, isso aqui, se juntar um com o outro, dá uma casa. Você não sei o quê. Gente, aquela coisa da criança, de quando a gente está criando alguma coisa, e eu brinco quando eu acabo de fazer alguma coisa, de criar alguma coisa, um texto novo, uma ideia nova para conversar com as pessoas e tal, eu saio vibrando. Gente, como é gostoso. Parece que o universo está dentro de mim, tem um sol dentro de sim. mim. Aí outro dia me perguntaram, mas o que que você faz? Como é que você comemora? Ah, às vezes eu tomo um café, às vezes eu dou uma volta no jardim, às vezes eu dou uma volta até a cidade, às vezes eu tomo 2 golão de água e falo, nossa, eu agora, como é gostoso fazer isso. Agora, nem tudo que a gente vai fazer de primeira vai conseguir acertar. Você vai testar. Eu tenho Sim. certeza que aquele artesão que fez aquele tapete lindíssimo, ele deve ter treinado muito. Porque Com certeza. a minha esposa sabe fazer o crochê. Aí um dia ela me mostrou as agulhas dela. Falei, gente do céu, que loucura! Com uma agulhinha daquela, sai coisas lindas, né? Nós temos um Sim. tapete feito de crochê aqui, lindíssimo, né? Com detalhes de flores, com detalhes Como a pessoa fez aquilo? Eu imagino que ela deve ter olhado um pano, uma agulha, um fio qualquer e falou: Isso aqui agora é um tapete. E começa. Imediato? Demorou tempo? Sim, dependendo do tipo de coisa. Como eu vi já na internet uma castelo feito com palito de sorvete. Você acha que o Nossa, cara fez isso em 1 hora, 2 horas? Não, deve ter demorado meses. Né? sim. Assim como, por exemplo, quando o pessoal pega Outro dia eu vi antes de. Né, o cara, o filho queria um ônibus. Agora, o filho queria um ônibus. Só que ele foi ver lá aqueles ônibus de brinquedo. Ele foi ver quanto custava um ônibus de brinquedo e não tinha dinheiro. Um Uhum. pedaço de plástico, alguns pedaços de plásticos que ele pegou do lixo, ele fez um veículo, um ônibus de Sim. luxo, que acendia a luzinha, que fazia tudo, Nossa, melhor do que aquele que ele iria comprar. sim. Bom, será que ele
fez isso de primeira ou ele já treinou muito, já sabia como mexer com aqueles determinados produtos, deve ter feito cursos, ele tinha todo um ferramental, porque às vezes você tem que ter ferramenta, não adianta tentar fazer, né? E a gente fala, Sim, a ferramenta de um escritor, por incrível que pareça, eu já fiz um trabalho com pessoas que precisavam escrever o dia inteiro. Eu perguntei para eles, qual que é a ferramenta de um escritor, de alguém que precisa escrever um texto qualquer? Aí começaram, o computador, é isso, eu sei que foi, não, a ferramenta do escritor é isso aqui, uma caneta. caneta. É essa a ferramenta principal. Sim. E você pode ter um pedaço de papel, né? E a gente, Aham. por exemplo, que os grandes, vamos lá, Noel Rosa escrevia as músicas dele nos guardanapos depois de tomar umas biritas, né? Ele Pois escrevia é. música no guardanapo. Ele precisava estar meio calibrado com as biritas dele, mas ele precisava de uma caneta, um lápis, e escrevia num pedaço de papel Um pedaço de papel. músicas lindíssimas que ele fez. Sim. Tá? Então, olha, gente, quando as pessoas que forem assistir, tá, vão ter essa dica, e é um caminho que a gente faz de que a criatividade, o bem-estar de fazer as coisas, não precisa de grandes coisas. Pelo que eu vejo aí de você, você tem produtos que você vai vender a, sei lá, de valor muito pequeno, assim como deve ter produtos mais caros que Sim. são mais elaborados, que necessitam de coisa. E como você disse, primeiro, tem cursos gratuitos, tem curso na sua loja e em outras lojas, né? Aliás, Sim. Célia, só você tem loja de artesanato, né? Sim, só tem a minha loja só. E vem gente de outras cidades para comprar com você, fazer cursos com você? Vem, vem sim. Das cidades vizinhas, vem sim. A gente tem sempre pessoal de Adamantina, Inúbia, Oswaldo Cruz. Eu tenho cliente de Oswaldo Cruz. Então, assim, da região tem bastante gente que me procura, sim. E até para dizer para as pessoas, né? Se formos comparar hoje o comércio de Adamantina com o de Lucélia, Adamantina Ah, sim. a mesma coisa com Sim. Paulo Cruz, que são cidades até maiores do que Lucélia. E aí Lucélia tem uma loja de artesanato que as pessoas vêm até aqui fazer curso e fazer compra com você. Legal. Segunda dica do criativo, de alguém que faz artesanato. Então, a primeira dica que você disse, a pessoa precisa querer. Qual é a segunda? Segunda dica. Olha, hoje eu estou caprichando. Hoje eu acho que é você saber um pouco, assim, o que você quer, né? Por isso que eu falo em assistir cursos gratuitos primeiro, porque para você ver se você gosta mais do lado de crochê, se você gosta de pedraria, reciclagem. Então você tem que saber o que você gosta ali, né? Você tem que se encontrar ali no, né? Saber o que gosta, para Legal. depois, né, começar realmente. O treino é fundamental, né? O treinar de fazer as coisas é fundamental. Sim, treinar, errar. Errar é o principal, que eu Legal. acho que errando é que a gente aprende. Olha, Errando não é de primeira que a gente acerta, não, é errando. segunda dica, então, interessante que você está dando para quem vai nos assistir, é que o erro faz parte do Faz processo. parte. Ou seja, Nossa, quem chega e fala para você, você está fazendo a coisa errada, você deve responder, que bom que eu estou errando. Porque sim, faz coisas certas quem erra, só cria alguma coisa nova quem tenta de diversas formas. E a história do universo, dos grandes criadores, nenhum deles conseguiu de imediato. Tá, saiu e já fez. Nenhum. Engraçado é isso, nenhum deles. Todos eles erraram muito, alguns erraram mais do que a gente possa imaginar, mas um dia, depois de tantos erros, foi aprendendo até que chega um momento que faz algo inovador, algo
diferente, algo que encanta as pessoas. E encantar as pessoas, às vezes, é muito simples. Outro dia eu estava vendo ali uma loja pela internet que tinha um tipo de sandália, né, que é feita de artesanato, muito bonita, muito, mas muito, chamava atenção. Eu não sei se eu iria comprar, mas provavelmente tem pessoas que vão comprar aquela sandália porque ela era bonita, uma cor agradável, e aí parece que ele contava a história de como foi feita aquela sandália, dos materiais que foram feitos. O quanto precisamos aprender a respeito disso. E que mais, minha amiga? Que mais você poderia dar de dica? Agora vamos falar um pouquinho da sua loja. Que tipo de artesanato mais forte você tem aí na sua loja? Olha, é assim, hoje eu acho que está em alta as pedrarias, né, as miçangas, por causa do público infantil. O Opa! público pessoal assim, né, de 6 anos para cima já gosta de mexer com miçanga, faz pulseirinha. Então, a parte de pedraria hoje nossa é o carro-chefe, né? Então, aqui a gente tem cursos de pulseira, de chaveiro, de chinelo, então tudo envolvendo pedraria. Mas a parte de crochê também é bem acentuada. Puxa, que legal. Então, você tem aí esse material, e aí outra coisa interessante, crianças já começando no processo. Então, Sim, sim. há algum tempo atrás, eu fiz uma aula do café. Quem assiste uma aula do café vai lembrar que tem professores que fazem crianças de 6 anos de idade meditar na sala de aula antes de começar as aulas. Olha só. E agora a gente tem a Célia dizendo crianças que são criativas e começam logo cedo. Sim, E se elas sim. são incentivadas a fazer? Então, aquela coisa é a seguinte, a nossa casa, né, quando eu tinha os meus 2 filhos pequenos, tinha dias assim que, para passar na sala, a gente tinha que fazer ginástica, né? Porque tinha carrinho, tinha isso, tudo. Chegava no final do dia, antes de dormir, a mãe chegava e falava: guarda tudo, tinha um lugar especial. No dia seguinte, Ah, os dois estavam brincando e aquilo ficava espalhado por tudo quanto é canto. Mas chegava no final do dia, que era a questão. Agora, guarda tudo, tal, não sei. guarda tudo. Mas o experimentar, o tentar, o deixar a criança brincar com um pedacinho de uma tampinha de garrafa, que aquilo é um carrinho, é uma roda, é um carrinho. Sim, Como é interessante que, às vezes, você comprava brinquedos mais sofisticados para as crianças, né? Principalmente a questão, às vezes, com o meu filho, e o meu filho mais novo, e ele, às vezes, estava brincando com um pedaço de madeira. Você olhava do lado ali, tinha um carrinho sofisticado que fazia isso, que acendia a luzinha e tal, e ele estava com um pedacinho de madeira fazendo como se fosse um carrinho. um carrinho. Essa distorção da realidade surge em todos os momentos, desde da infância e principalmente, se incentivada, né? O que a gente fala. Pode ser que você esteja criando ou influenciando um grande pintor, um grande. Pode ser, né? Pode ser, mas pode não ser mesmo. Mas a única certeza é que vai ser uma criança, vai ser um adulto feliz, Exatamente. né? Ele vai. E você está colocando uma coisa assim gostosa. Ah, você, provavelmente as pessoas que entram aí vão sorrir quando vê um produto e começa a imaginar ah, uma pulseira de miçanga e tal, não sei o que, diferente, com cores. Então a gente fala. Eu não sei se você já viu, teve uma época que a criançada gostava muito de aqueles tênis que você pisava e acendia a luzinha. Ai, sim, E, sim. e uma vez eu estava no aeroporto e tinha uma menininha, devia ter o quê?
uns 4 anos de idade, 3 anos de idade, e alguém, um outro menino, uma outra criança, estava com aquele tênis batendo no pé e acendendo a luzinha. Ela estava sentadinha, mas ela não conseguia ficar sentada. A mãe não, ela queria ficar perto daquele menino e pedia para o menino bater o pé no chão, né? Para ela com as luzinhas acendendo. Imaginando. E a mãe toda hora, não, você está aqui, não sei o quê e tal. Falando. Eu tinha vontade de chegar para a mãe e falar, deixa ela ver. Ela está se divertindo com algo tão simples de olhar Sim, outra criança, né? Que quando batia o pezinho no chão ou andava, as luzes do tênis acendiam entendi. e apagavam. Deslumbrada. Eu até, às vezes a gente fala, o quanto simples pode ser um projeto, um artesanato, uma criatividade. Mas Sim, exige um conhecimento, uma prática, sim. um treino, né? Ou seja, exige aprendizado, exige que Sim, você desenvolva alguma coisa, né? Porque senão, tudo na vida, né? Tudo na vida exige um aprendizado. E eu sempre ensinei para minhas filhas que o aprendizado, seja lá ele qual for, ninguém tira de você. A partir do momento que você adquiriu aquele conhecimento, ele é seu, ninguém tira. Então, aprendizado, conhecimento é uma coisa que eu prezo muito. Nós, desde o ano passado, a gente começou a ter aqui na loja o curso de férias, legal. justamente Justamente assim, porque algumas mães procuraram a gente e falaram que assim, que a criança nas férias fica muito na televisão, fica muito no celular e queria alguma coisa diferente para. Aí a gente bolou um curso de férias. Então, assim, antes de começar as férias, eles já procuram a gente. Ah, esse ano vai ter, vai ter. Então, a gente foi uma coisa assim que se tornou rotina, né? Todas as férias a gente precisa fazer um cursinho de férias para eles. Então, vamos dar agora para o nosso. Isso aqui passa, tem gente que assiste do Brasil inteiro. Mas agora a gente vai dar uma focada aqui na nossa região, Lucélia, Diamantina, Oswaldo Cruz, Inúbia, e nessa região aqui de coisas próximas. Que tipo de cursos vocês oferecem aí? Curso de férias, que mais? São de quanto em quanto É, tempo? Pode falar. no curso de férias é mais voltado para criança e adolescente, né? Embora alguns adultos também façam, mas é mais voltado para o público, né, adolescente. Ali você aprende a fazer pulseira em macramê, né, com ponto de macramê, aprende a fazer chaveiros. Depois a gente tem um curso de costura, que você aprende a fazer conserto de roupa, cortar uma peça, costurar. A gente tem um curso de crochê também, reciclagem também. Então, assim, de tudo um pouco. Se a pessoa chegar aqui e falar, vamos, né, queria fazer tal coisa, a gente vai dar uma estudada, vai ver o que consegue e bolam uma aula sobre aquilo ali. Então, assim, envolvendo artesanato, a gente consegue desenvolver vários cursos. Legal. Então, para quem é da nossa região aqui, fica aí, é na Avenida, não, o endereço? Aqui tá na Avenida Brasil, número 999. É Ah, próximo ao cruzamento com a Internacional. não, e é também um número sugestivo, né? 999, Sim. tá? É um número É, sugestivo. Agora, você quer ver uma coisa interessante? O meu avô materno era alfaiate. nossa. E eu via muito meu avô fazer. Na minha época de menino, era muito comum a gente usar calça curta. Não eram aquelas calças compridas, né? Era calça curta. Aham. E era muito interessante que uma coisa que meu avô tinha, que ele tinha os moldes, tinha não sei o quê. Ele pegava, fazia as coisas, criava ternos. E ele era um alfaiate de nomes de banqueiros, de pessoas assim, que ele era bem procurado. Mas é engraçado o seguinte, que às vezes ele comprava, uma pessoa ia, né, comprava o tecido, dava para ele fazer o terno inteiro. Mas ele já tirava, já tinha mais ou menos uma ideia de tipo de calça curta que ele ia dar para mim.
Então, era comum eu estar. Eu era o mais velho, o único neto homem naquele momento. Ele chamava a minha mãe, tá? Chegava e fazia. Ele já tinha coisa, então eu tinha aquelas né, calça curta de tecidos importados, né? Eu não sei o que. Nossa. Mas depois de um certo tempo, olhando, vai mudando, né? Os meus amigos Aham. indo para a escola de calça comprida. E eu não queria mais usar calça curta, né? Falei, não quero mais calça curta, não tem mais ninguém usando calça curta. Aí ele fez algumas calças compridas para mim, mas depois ele foi deteriorando, começou a ficar doente, tudo já tinha alguma idade. Mas foi interessante, você contou isso, como era interessante, às vezes, essa questão de ele sentar, fazer, costurar e tal. E era uma coisa de tradição. O meu bisavô era alfaiate, o outro também era alfaiate, e a grande briga do meu tio com o meu avô é que meu tio, embora soubesse ser, aprendeu o ofício, como chamava antigamente, mas Aham. ele gostava mesmo era de ser motorista. E meu tio era motorista de táxi, mas ele também sabia fazer, Sabia fazer, né? porque era óbvio. E ele não, o meu avô queria que ele ficasse trabalhando só como alfaiate, ele não queria. Então os dois brigavam muito por conta da tradição. Hoje em dia não tem Sim. isso, mas a história vai contando que isso vai vindo e a pessoa vai treinando, às vezes desde pequenininho, Sim, desde pequeno, é. desde criança. E vai muito, né? Vai muito do gostar. Por exemplo, seu tio, ele sabe, né? Porém, ele não queria seguir essa, Sabe? né? Então, vai muito do gostar, né? Às É, vezes, só incentivar não é que não seja o suficiente, mas, assim, a pessoa tem que gostar daquilo ali também. eu, por exemplo, a minha esposa e o meu filho mais novo, elas têm uma facilidade de se concentrar e em casa tem diversos quadros que são de quebra-cabeça. 1.000 peças, 1.500 peças. Gente, eu não tenho Aham. paciência nenhuma para aquilo. Eu não tenho a cor, né? Ah, 1.500 peças é uma coisa assim muito legal. Precisa de uma observação e tudo. E existe por incrível que pareça, existia até uma técnica para isso. Eles separavam por corpo, não sei o quê. Não é pegar uma peça e tentar buscando entre 1.000 peças aquela que vai dar. Eles têm todo um jeito. E eu já tenho algumas dificuldades com esse tipo de trabalho, tipo de coisa. Então, acho que o recado que você está dando é o seguinte: todo mundo é criativo, todo mundo tem alguma habilidade que pode ser desenvolvida desde que queira, treine, né? E faça daquilo alguma coisa que goste. O resultado tem que ser agradável, né? Sim. As poucas coisas que eu consegui criar, que eu gostava muito, né? Quando eu tinha o famoso autorama, né? Que está guardado aí. Se alguém falar que vai jogar fora, tem um divórcio à vista, né? Porque é uma coisa que eu tinha quando era menino. Eu adorava fazer aquilo, mexer com o carrinho, arrumar, limpar, colocar para correr na pista, né? E construir uma pista enorme que depois de adulto, né? Porque quando eu era menino eu não tinha dinheiro, né? Foi depois de adulto. E a ideia de ler, estudar, buscar alternativas e, como você disse, cursos, vai, testa, faz isso aqui, tem um curso de férias, tem curso para os adultos, tem curso de costura, né? Conserto de roupa. E em Curitiba, eu lembro que tinha um shopping perto da minha casa, que a moça ela abriu uma lojinha pequena de costura, de costura assim, de coisas simples, né? De concertos, etc. Tal, né? Tinha um nome até muito criativo, não lembro agora. Passado
acho que uns 2 anos, ela comprou a loja, comprou, não era alugada, não, ela comprou e comprou do lado. E ela, quando começou, era ela e uma outra moça, que devia ser uma parente dela, e a última Sim, vez que eu fui até lá, porque eu precisava que eu, tirar o zíper de uma calça que estourou o zíper, né? Acho que tinha umas 6 pessoas trabalhando para ela, né? Tinha um lugar todo bem arrumado, ar-condicionado, tudo. Falei, gente, essa mulher está fazendo um trabalho, fazendo um concerto de roupas. E até minha mulher chegou para mim e falou, quanto você pagou para trocar o zíper? Eu falei, paguei tanto. Ela, nossa, quanto? Tá caro, eu não lembro quanto foi, mas era alguma coisa assim, cara. sim, Eu falei, não sei, não faço ideia. O problema é que nem você tinha condições de trocar, e sim, eu não ia pegar, jogar a calça fora, que era uma calça por relativamente, causa do zíper. por causa de um zíper, né? Ele olhou para mim e falou, pois é, que coisa interessante. Então, gente, nesse bate-papo aqui com a Célia, ela está falando alguma coisa, atrás dela tem um balcão onde tem uma coisa que eu adoro muito, cores, coisas imensas, coisas gostosas. E aí você vai poder aqui no Célia, na Avenida Brasil 999, para quem está por aqui, conhecer a única loja que mexe com essa questão de artesanato aqui de Lucélia e que é referência em outros lugares. Para encerrar o nosso bate-papo, que foi bem legal, você deu umas dicas fantásticas, eu queria que você dissesse um recado final para aquelas pessoas que estão nos assistindo, embora você já tenha dado um, mas alguma coisa assim, olha, impactante, boa, para deixar as pessoas saírem daqui dessa sexta-feira que vão assistir, dizendo, puxa vida, essa dona Célia, vou ver se eu lembro o nome, Célia Regina Eugênio Paiva, isso aí, né? E ela deu uma chacoalhada em mim, tá? Que eu gostaria de saber mais que você de fazer, principalmente algumas pessoas que muitas vezes estão com tempo ocioso, que podem fazer alguma coisa, não é só, eu diria assim, não é só para ter dinheiro para fazer um rendimento, mas muitas vezes para pegar o seu tempo ocioso e fazer alguma coisa que seja agradável, que é que a gente fala, toda vez que você cria alguma coisa, quando sai o resultado e você olha e gosta, tá? Nossa, que coisa bonita, que você fala, olha só o que eu fiz, né? Como é gostoso. E outro dia eu estava vendo um rapaz que tem um problema nas mãos, ele tem muita dificuldade de segurar as coisas. Não é o mal de Parkinson, mas é uma pessoa que eu conheci lá em Joinville que ele tem uma dificuldade, ele tem um tremor constante, que eu não sei qual que é a doença, ele falou, então não. E com esse tremor constante, tá? O que ele fez? Ele foi criando coisas e às vezes ele vai em alguns lugares e põe aquilo lá e fica ouvindo como se fosse música. E ele criou um tipo de uma bolinha que tem alguma coisa dentro, a partir disso, com vários tons, que ajuda a pessoas que têm o mesmo tipo de problema que ele a ficarem calmos, porque ele fica aqui e irritava ele. Agora, como tem uma bolinha que tem um guiso lá dentro, alguma coisa, aquilo acalma ele. E às vezes até chega a diminuir o movimento. Olha só que Nossa, interessante. Como é que ele fez isso? Usando e distorcendo a realidade, criando algo novo. Dica final impactante da dona Célia Regina Eugênio Paiva. bom, vamos lá, vamos tentar. Vamos? Não, o que eu deixo para as pessoas é assim, para olharem o mundo com olhos diferentes, né? Você enxergar assim o mundo de outra forma. Não enxergar só as coisas ruins, só, nossa, isso aqui é lixo. Não,
às vezes não é lixo, às vezes pode virar uma coisa legal dali, pode sair alguma coisa. Então, você colocar, enxergar o mundo com outros olhos e colocar cores na vida. Eu acho que quando minha neta falou para mim, vovó, eu amo cores, isso aí me deu uma inspiração tão grande, sabe? Me deu uma satisfação que, assim, o objetivo estava sendo conseguido, né? Porque eu acho que a vida da gente precisa de cores. A vida da gente não pode ser preta e branca, apesar de eu ser corintiana, mas tem que ter um colorido ali. Então, o negócio é esse, é enxergar o mundo com outros olhos e colorir ele da maneira possível. Maravilha. Ó, e antes que você fala, eu sou santista também, é branco e Preto preto, e branco também. mas aí o branco é todas as cores e o preto, que a gente diz, pode ser ausência. Sim, com certeza. Gente, muito obrigado por esse Hora do Café fantástica que nós tivemos aqui com a Célia Paiva, que trouxe para a gente algumas ideias simples de fazer algumas coisas simples. E se vocês quiserem fazer perguntas, deixo aqui, ela com certeza entra aqui no nosso canal do YouTube, pode anotar a coisa, eu passo para a Célia, tenho certeza que ela vai responder. A hora do café, se o seu café sempre adoçado ou não, porque tem gente que não toma, mas se o papo é bom, o café desce redondinho. Acompanhe a nossa Hora do Café, mande sugestões, compartilhe e até a próxima Hora do Café. Obrigado, Célia. Eu que agradeço, Armando. Muito obrigado pela oportunidade, por esse café maravilhoso que foi.